A comunidade primitiva, ela começa a sofrer as primeiras perseguições. É uma comunidade segmentada dentro de uma religião bastante politizada, hierarquizada, mais que uma hierarquia que não trabalha para o bem comum, nem das pessoas, nem dos seus fiéis. Então a comunidade cristã nasce com os pensamentos diferentes, todos colocavam tudo em comum e tiravam o que precisavam. A comunidade nasce perdoando como um sinal. O perdão parece um absurdo, quem te deu na cara vira outra mão, a outra face, em vez de bater, em vez de responder. Tudo isso vai crescendo como um contraponto, não à religião dos simples, muito pelo contrário, mas a religião que favorecia os poderosos e os que viviam uma incoerência entre aquilo que falavam e o que praticavam. E é deste ponto em que o Senhor começa a avisar que não será possível que Ele continue o tempo todo, e que vai chegar um momento em que Ele nos deixará a comunidade primitiva, e a comunidade primitiva vai ter que seguir com a graça do Espírito. Quando a gente pergunta quando a igreja nasceu, do lado aberto de Jesus na cruz. Quando ela ficou madura para enfrentar o mundo, em Pentecostes, como nós vamos celebrar daqui mais alguns dias, sem ser esse domingo, no próximo. Mas é muito interessante que, ao olhar esses dias de anúncio, nós percebemos que o Senhor está trazendo para nós um recado de maturidade, para que a gente seja maduro. O que acontece, por exemplo, quando uma criança está longe do pai ou da mãe? Ela tem medo. Eu uma vez me perdi numa feira, fiquei com medo. Sorte que a minha mãe marcava sempre o lugar lá, no banquinha do pastel. Eu fui até a banquinha do pastel, mas me nutri daquele sentimento de alguns momentos me sentir abandonado, mesmo sabendo que ela tinha me dado um caminho, eu sabia qual era o caminho e que eu poderia chegar naquele caminho. Se a gente fizer um olhar para dentro de nós também, em inúmeros momentos a gente vive essa imaturidade. Quem não gostaria, em algum momento da vida, ou já não falou, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje aos 18, se eu pensasse assim quando tinha 15, o que nós estamos dizendo? Hoje eu tenho maturidade para enfrentar problemas que por vezes eu sofri anos, porque quando a gente é adolescente, né, a namoradinha larga parece que é a única mulher que existe no mundo. Quando a gente tira uma nota vermelha parece que é a única matéria que existe no mundo. Por quê? Quando a gente é mais jovem, a gente não consegue ver o arco do tempo quando a gente é mais maduro. E isso dá capacidade de viver como Teresa de Ávila diz, olha, tudo passa, mas só Deus permanece. O que Jesus então está avisando? Como um pai que um dia deixará historicamente, mas não corporalmente, porque ele vem na Eucaristia, que ele vai deixar aquela caminhada que ele faz pós-pascal e vai subir ao Pai, para que a igreja tenha maturidade, para que a igreja consiga caminhar, não sozinha, mas confirmar aquilo que aprendeu, não animada mais por Jesus, que está, é claro, junto com o Espírito Santo, mas corporalmente, historicamente animada pelo Espírito, para ser toda ela
a figura de Jesus. E assim nós assumimos a nossa responsabilidade em todos os momentos. Vejam, nós passamos 400 anos sendo mortos. O sangue, unido ao sangue de Cristo, foi de uma infinidade de mártires que morriam comidos por leões, sacrificados, pendurados, com lanças no coração, crucificados durante 400 anos, quando a vivência da fé cristã era proibida. E aqueles irmãos do judaísmo denunciavam. E a fé chegou até hoje. Agora, será que nós gozamos a mesma maturidade de quem morre para não negar a palavra de Deus? Ou ainda a gente muda de opinião ao sabor de qualquer vento? O vento do Espírito é preciso, ele nos aponta o caminho do porto seguro que é Cristo na eternidade, mas ele não nos omite de nenhuma tempestade. Mas o que é o cristão maduro diante das contrariedades na vida? É o homem e a mulher madura, que sabe que tudo passa, que sabe que a vida é feita de responsabilidade, e Jesus está dizendo: a responsabilidade agora por fazer e em fazer coisas maiores estão nas vossas mãos. E por que não fazemos coisas maiores? Porque ou não amadurecemos no Espírito, ou não amadurecemos em nós mesmos para encontrar o Espírito que nos dá a liberdade e a força para fazermos coisas ainda maiores. 20 séculos se passaram. E o que há de diferente no coração do homem que havia lá atrás? Mais maturidade ou menos? Compare você com 15 anos e compare o seu filho ou o seu neto na mesma idade. Há mais maturidade ou menos? Compare uma filha de 40 e compare você aos 40 anos. Se eles gozam da mesma maturidade ou existe de fato um projeto para nos enfraquecer, para nos individualizar, para nos tornar egoístas e para nos tornar cada vez mais fracos diante das contrariedades. Antigamente, quando a gente largava da namorada ou do namorado, a gente chorava 3 meses, não era? É natural chorar. Hoje a tua mãe não aguenta ver você chorar uma semana, que já te leva num psiquiatra e vai te dar um inibidor de serotonina para você parar de chorar de uma dor que é a perda. Olha que coisa. Mas quando a gente não sente a dor, a força não vem. Quem é marombado de academia sabe isso. O marombado de academia, ele vai lá, pega o peso e aí cria um edema, um inchaço, uma inflamação. E é daquela inflamação que o organismo usa para revascularizar e para criar o músculo. Se ele, quando sai da academia, por causa da dor muscular, tomar um anti-inflamatório, ele não ganha massa, João. E por que na vida nós continuamos tão imaturos, buscando os anti-inflamatórios e os analgésicos do mundo, em vez de enfrentarmos a dor que temos que enfrentar? A palavra chama isso de maturidade. E o Senhor diz: olha, presta atenção, um dia
eu vou estar com você, mas você não vai me ver, como eu tenho ao falar dos meus dois pais, como falo sempre, de maneira especial do pai Toninho, que era meu tio, mas me criou também como pai. Mesmo não estando mais corporealmente, eu tenho a sua voz, eu tenho as suas verdades implantadas no meu coração, porque eu o experimentei. Parte da vida dele ficou em mim e, de certo modo, morreu em mim também. Então Jesus está dizendo a mesma coisa: eu vou, mas o que eu plantei em vocês vai ser confirmado pelo Espírito Santo, mas precisa ser maduro, porque aquilo que eu enfrentei, por exemplo, a cruz, vocês também enfrentarão. A rejeição que eu enfrentei, vocês vão sentir dentro de casa, quando aqueles que professam a mesma fé vão persegui-los, vão deixar de amá-los, quando aquela amizade que parece verdadeira precisar de uma correção, ela será perdida, porque o espírito da defesa e do auxílio é um espírito que caminha na verdade, não na mentira, e por isso cobra de nós maturidade. Pentecostes não traz apenas a maturidade espiritual para a igreja e para a missão, ela questiona a nossa maturidade. Nós estamos prontos para amanhã resolver os problemas que temos, e muitas vezes os problemas que criamos, sozinhos? E eu digo sempre aqui, agora na internet eles vão me deitar o pau, quer ver? Amanhã você tem capacidade de expulsar os demônios que você criou hoje, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida? Porque os anjos caídos, Deus expulsa, mas a briga que você criou, o demônio interior que você criou, pela falta de perdão, pela falta de consciência de si mesmo, tudo isso só você pode expulsar, porque foi você que criou. Deus expulsa os demônios que Ele criou, como anjos caídos, mas o que você criou, a culpa que você criou, a situação que você criou, é só você que pode resolver. Mas o defensor estará ao seu lado. Por isso o Senhor diz, em outras palavras, o Espírito é que vai dar testemunho de mim, porque o Espírito falará em vosso nome. O Espírito fará em vosso nome, mas é preciso ter maturidade, porque a maturidade, ela se traduz em coragem, para primeiro dar um passo, e o resto Deus dá. Amados, que nós sejamos a comunidade cristã que o Senhor espera, uma comunidade madura, uma comunidade que enfrenta os demônios que cria, uma comunidade que conta para a graça para expulsar os demônios que Deus criou, anjos que caíram por mau uso da sua liberdade, mas que nós não fujamos dos problemas e nem da vida que nós temos que viver amanhã, porque o depois de amanhã depende do nosso amanhã. E peçamos sempre, de manhã até o anoitecer, a graça do Espírito Santo, que testemunha que não estamos órfãos, que traz diante de nós o corpo de Cristo de novo, para que a gente reconheça a sua presença, não mais na figura de um homem, mas na fração de um pão, o que deixaria doido qualquer pessoa que de fato não vive a fé. Aos olhos do Espírito, o Senhor continua a testemunhar a sua presença, que não é incógnita, é real.
e um alimento para que a gente expulse os nossos demônios, assuma a maturidade da vida e, sem choro, amanhã construa o depois de amanhã na graça do Espírito Santo, o testemunhador e o defensor de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.